Graças e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Devocional Pregai. E hoje nós estamos finalizando 1 Samuel. Hoje é dia de lermos os capítulos 28, 29, 30 e 31 da Palavra do Senhor. E eu quero compartilhar algo aqui muito forte com os irmãos. É um tema que poucos pregadores pregam, mas que muitos têm dúvidas sobre isso. Eu quero falar aqui com os irmãos sobre estes três personagens do tema central de 1 Samuel, que é Samuel, Saul e Davi. Amém? Vamos ler aqui, capítulo 28 de 1 Samuel, versículo do 8 ao 16 da palavra do Senhor vai dizer assim: Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa de uma mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que prepara uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: Tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: De quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: Você me enganou. Você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião, envolto no manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: Por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profeta, nem por sonho. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer que Davi anteriormente teve 2 chances de acabar com Saul, e ele não fez. Saul conhecia Samuel e poderia ter seguido as orientações de Samuel, e não fez. Pelo contrário, ele desobedeceu às ordens do Senhor, e por isso o Senhor se retirou. Ele retira o Espírito Santo de Saul e envia ali um espírito maligno. Por isso Saul tanto perseguia Davi, porque ele era movido por ações malignas. Entenda, aonde não tem Deus, abre-se uma brecha da legalidade para a ação do inimigo sobre essas vidas que não estão entregues, não estão debaixo da obediência e autoridade de Deus. Amém? Então era isso que acontecia com Saul. Só que olha como chega, o ponto que chega a Saul. A insanidade mental de Saul. Ele vai consultar a Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Deus o havia rejeitado. Deus falou isso para Samuel, que havia rejeitado Saul e tinha lhe retirado o Espírito Santo da vida de Saul. Mas olha só como são as coisas. Deus não responde, sabe o que ele vai fazer? Ele vai consultar uma médium. Só que aí ele abre um espaço para o inimigo agir de uma forma poderosa sobre a vida dele. O inimigo tem essa facilidade de enganar as pessoas, fazendo parecer que são coisas de Deus, mas não são. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Saul vai procurar por essa médium de noite. Aí chama a atenção isso. Sabe por quê? Por que ele vai de noite? Por que ele não foi de dia? Ele não queria ser visto? As pessoas, quando querem esconder alguma coisa, ela vai de noite. Ela tenta fazer de uma forma com que as pessoas não venham vê-la. Então Saul vai de noite, para que ninguém possa vê-lo. E daí, quando ele chega para falar com essa médium pergunta: Quem é que você quer que eu invoque? E ele fala: Eu quero que você invoque o espírito de Samuel. Mas olha como são as coisas, olha o inimigo enganando até a médium. A palavra do Senhor vai dizer que ela diz assim que quando ela invoca, ela vê Samuel. Mas na verdade, ela não vê Samuel.
ela vê o inimigo ali tomando uma forma parecida com a de Samuel. E daí ela fala, quando Saul pergunta, como é a pessoa que você está vendo? Aí ela fala, eu vejo um ancião, porque de fato Samuel era ancião. E ele está com um manto, e de fato Samuel tinha um manto. Então a palavra do Senhor vai dizer que Saul, ele entende que é Samuel. E ele se prostra ao inimigo. Ele cai com o rosto no chão, se prostrando ao inimigo. Olha só a que ponto chega uma pessoa que não tem vida com Deus. Ela faz coisas inimagináveis. Ela vai consultar até o que não deve. É extremamente complicado. Porque quando você está em cima do muro, você já faz parte do inimigo, do time contrário. Quando você não faz parte de Deus, você já está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. E isso é muito triste. Porque Saul faz coisas tão impensadas, que olha o que diz a palavra do Senhor, no capítulo 31, versículo 4. Saul está em guerra contra os filisteus. E os filisteus estão prevalecendo nessa guerra. Tanto que nessa guerra morre Saul, seus 3 filhos, e aquela pessoa que acompanhava Saul. Aí diz assim a palavra do Senhor. Saul disse a seu escudeiro, pegue sua espada e mate-me, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Ou seja, ele se matou. Aí o seu escudeiro, ao ver isso, vai lá e faz igualzinho. Pega a espada dele, vai lá e se mata. Se lança por cima da espada. Olha que ponto chega uma pessoa quando ela perde a presença do Espírito Santo. Isso é muito sério. Isso aqui é pouco pregado nas igrejas hoje. Falou de carro, todo mundo dá glória a Deus. Falou de casa, todo mundo dá glória a Deus. Mas cadê a verdade, o ensinamento? Porque nós temos que pregar aquilo que leva para o céu. Nós temos que falar que Jesus vai voltar. Nós temos que falar que o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele está aí para ceifar vidas. Mas que nós temos um Deus que tem cuidado de nós e que principalmente habita em nós. E por conta do ato de Jesus é que nós somos salvos. Nunca saia da presença de Deus. Porque no dia que você sair da presença de Deus, você dará legalidade para que o inimigo se apodere da sua vida. Preste atenção nisso. Aquele que tanto perseguiu Davi, perdeu a sua vida. Aquele que tanto lutou contra um servo do Senhor, um ungido do Senhor, perdeu a sua própria vida. E não perdeu para os outros. Perdeu por conta das ações dele mesmo. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.